Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2023, questão 92 do caderno cinza. Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Então tem uma breve explicação aqui da fertilização in vitro. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado e, posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado, equivocadamente, um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo, no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. O coquetel de inibidores impediu Já vamos analisar as questões, mas antes vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos. Vamos revisar aqui dois processos da gametogênese, a espermatogênese e a ovulogênese. Observe que o período germinativo ou de multiplicação ocorre durante a vida intrauterina, ou seja, ainda dentro da barriga da mãe, certo? O período de crescimento, tá? A partir das espermatogônias, que é quando o bebê nasce, então tem espermatogônias, o período de crescimento vai acontecer na puberdade, por volta dos 13 anos. Aí ele vai de espermatócito primário até espermátide. E a partir da puberdade, então, a espermátide vai passar por um período de diferenciação ou especialização para formar o espermatozoide. Esse processo aqui de espermatogônia até espermatozoide não vai cessar durante toda a vida do indivíduo. Na velhice, né, nos mais idosos, vai diminuir a quantidade de espermatozoides, mas nunca vai cessar. Muito bem, agora presta atenção aqui na ovulogênese. Então, o período germinativo de multiplicação vai até o terceiro mês. Até o terceiro mês. Do terceiro mês ao sétimo mês, nós temos o surgimento do ovócito 1. O ovócito 1 vai parar na meiose 1, na prófase 1, numa subfase chamada diacinese até a puberdade. Então, os ovócitos vão ficar todos eles parados ali como ovócito 1 até a puberdade. Na puberdade, então, nós temos o período de maturação. E os ovócitos primários escolhidos, então, para amadurecer, eles vão entrar em meiose 2, né? Então eles vão se transformar em ovócito 2, vão ficar parados em meiose 2, metáfase 2. Metáfase 2 tem o stop. Então, na realidade, a mulher, quando está fértil, ela tem um ovócito 2 parado em meiose 2, metáfase 2. Então, a mulher não faz ovulação, ela faz ovocitação, certo? Fica em ovócito 2. Na fecundação, ele termina a meiose 2 até se transformar no óvulo realmente, já com o espermatozoide dentro do óvulo. Né? Desculpe, com o núcleo do espermatozoide dentro do óvulo. Se não houver fecundação, certo? O ovócito 2 vai ser liberado e degenerado em torno de 24 horas, ok? Vamos falar da fecundação então, revisando. Como o espermatozoide chega até o ovócito 2? Bom, o ovócito 2 produz substâncias chamadas quimioatraentes. Essas substâncias, então, vão fazer uma trilha química passando pelo sistema reprodutor feminino, certo? Até chegar onde o ovócito 2 está. Por exemplo, se ele estiver na tuba uterina, o espermatozoide vai até a tuba uterina. Tá? São substâncias quimioatraentes. Muito bem, o espermatozoide chegou. Antes de falar dessa parte, eu quero revisar algumas partes da parte externa do ovócito 2. Tá? Então, nós começamos aqui pela membrana ovular, que é formada por grânulos corticais. Depois da membrana ovular, nós temos a zona pelúcida, que é formada por uma malha de glicoproteínas. E depois nós temos a corona radiata, que é formada por camada de células foliculares. Essas células foliculares são aquelas do folículo primário, do folículo maduro, lá do ovário, certo? Muito bem. Quando o espermatozoide chega, os receptores EP3 produzem indutores, tá, que vão fazer que o acrossomo comece a liberar nessa região aqui, certo? Uma enzima, junto com outras, tá? Mas uma enzima hialuronidase. A hialuronidase vai digerir, vai fazer a lise do ácido hialurônico que permeia as células foliculares. E vai permitir, então, que o espermatozoide passe por aqui, mas não é só isso, não é só essa enzima, tá? Também a força do flagelo do espermatozoide também, junto com a enzima sendo liberada, é que vai fazer isso. O espermatozoide vai se prender aos receptores EP3, e aí ele libera o restante do seu conteúdo.
Dessa forma, ele consegue atravessar a zona pelúcida, certo? Porque as enzimas, né? Essas enzimas aqui foram liberadas, digeriram, então não há mais uma barreira física. E aí ocorre a fusão das membranas do espermatozoide e do óvulo. Essa reação aqui do acrossomo com a liberação das enzimas é chamada de reação acrossômica, que começa desde a entrada do espermatozoide até chegar na ZP3, certo? Muito bem, quando o espermatozoide começa a unir a sua membrana com a membrana ovular, ocorre a eliminação do conteúdo dos grânulos corticais. Os grânulos corticais vão criar uma barreira para que nenhum outro espermatozoide possa passar pela membrana. Primeiro. Segundo ponto, esses grânulos também vão possibilitar que o ZP3 pare de induzir espermatozoides, pare de induzir a reação acrossômica. Então não vai ter reação acrossômica para outro espermatozoide e outros espermatozoides não vão conseguir passar pela membrana. Então essa reação é chamada de reação cortical. E em todo o ovócito 2 aparece uma membrana de fecundação, uma espécie de barreira, né, um colete então, que impede que outros espermatozoides penetrem no ovócito 2. Vamos para as alternativas, tá? Então, só lembrando que o coquetel de inibidores vai inibir as enzimas do acrossomo do espermatozoide, tá? Então, o coquetel de inibidores impediu letra A, formação do pronúcleo masculino. Olha só, gente, revisando aqui alguns conceitos e tal. Depois que o núcleo penetra no ovócito 2, certo? Ele vai crescer até formar o pronúcleo. Então, inibir o acrossomo é um processo que aconteceu antes, certo? Não agora, certo? Teria que, para impedir isso aqui, teria que ser alguma coisa específica para esse processo aqui, tá? O processo da reação acrossômica ocorre antes. Então, o núcleo entrou no ovócito 2, as partes do espermatozoide ficaram no lado externo, certo? Exceto os corpos basais, que vão originar os centríolos do zigoto, ok? Lembrando aqui do que eu falei, que o ovócito 2 parou na meiose 2, na metáfase 2, até a fecundação efetiva, que ainda não aconteceu, tá? Ainda não aconteceu. Então tá aqui, o núcleo tem que crescer até chegar a se transformar em pronúcleo masculino. Então, é resultado da penetração do núcleo do espermatozoide e posteriormente, após o aumento do núcleo, forma-se o pronúcleo masculino. Então, a letra A não é a resposta. Vamos para a letra B, então, né? Início da divisão mitótica do zigoto. Vamos relembrar aqui, né? Então entrou o núcleo, as partes do espermatozoide ficaram no lado externo, os corpos basais do flagelo do espermatozoide vão originar os centríolos, tá? Como eu havia dito, o ovócito parou na meiose 2, metáfase 2, certo? Então está aqui em metáfase, tá? Metáfase de meiose. Nós temos o crescimento do núcleo formando o pronúcleo masculino, a duplicação dos centros celulares, que vai ser usado depois, nós vamos ver mais adiante. E aqui chegamos no final da meiose. Então agora nós temos o óvulo, né? Final da meiose do ovócito. Então ele está pronto aqui, o pronúcleo masculino está pronto. Como é final de meiose, nós temos a formação do segundo glóbulo polar. Quem não lembra tem que dar uma olhada lá no processo de meiose. Muito bem. Temos as cariotecas se desintegram para que os dois materiais genéticos então possam emparelhar, né, futuramente. Nós temos a formação do fuso mitótico, porque nós vamos ter a formação de uma placa metafásica. Então, aqui, isso aqui é importante, olha só. Essa parte aqui é realmente a fecundação. É nessa parte aqui que nós temos a união dos dois materiais genéticos realmente, tá? É nessa parte aqui. E é claro, né, gente, olhando o material de ensino, do ensino médio, o pessoal coloca material do pai e da mãe, juntou cromossomo com cromossomo. Na realidade, essa parte aqui, então, vai formar uma placa metafásica com 46 cromossomos duplicados. Ainda não está resolvida a questão da duplicação dos cromossomos, eles ainda estão duplicados. Mas é esse lugar aí, o lugar da fecundação. Aí ocorre a anáfase da primeira mitose, certo? Então, ocorre a separação das cromátides irmãs que vão para os polos, e agora sim nós temos 46 cromossomos em cada célula e os primeiros blastômeros do embrião, tá? Então, observem que, olha só, vamos supor, o azul é do pai e o verde é da mãe. Então, como é uma placa metafásica de mitose,
os cromossomos estão alinhados na região equatorial da célula. E vai ir um representante para cá e um representante para cá do par 1. Vai um representante para cá e outro representante para cá do par 2, por exemplo, tá? Do par 2, do par 1, certo? Então, um cromossomo veio do pai, outro cromossomo veio da mãe, ok? Muito bem. Então, essa não é a resposta, porque a primeira divisão da mitose ocorre depois da reação acrossômica, né? Então, embora essas enzimas impeçam a divisão depois, tá? O processo da reação acrossômica é anterior a isso, então não é uma reação imediata. Então, a letra B não é a resposta. Letra C, então. Término da segunda divisão meiótica do ovócito. A segunda divisão meiótica do ovócito ocorre após a penetração do núcleo, então após a reação acrossômica. Então, gente, essa não é a resposta correta, né? Também. Ok, gente? Letra D. Passagem, deixa eu pegar o marca-texto aqui, passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida. Realmente, a reação acrossômica, certo? Ela permite, então, a passagem pela corona radiata e pela zona pelúcida. Se eu impedir a reação acrossômica, isso não acontece. Não passa dessa região e não passa dessa aqui também, certo? Então, como a gente pode ver, as enzimas vão sendo liberadas, né? E o seu conteúdo mais próximo, então, é totalmente extravasado. Mas essas enzimas vão sendo liberadas e permite, então, a passagem pelo ácido hialurônico aqui, junto com o flagelo. Só o flagelo não tem como passar. Então, essa é a resposta correta, tá? A ZP3 induz os espermatozoides a liberarem o conteúdo do acrossomo. Essa é a resposta correta. Vamos ver por que aí está errada também. Vamos para a letra E. Fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. Na cabeça do espermatozoide, nós encontramos um heterodímero de fertilina, antigamente chamado fertilizina. Tá? E ao se conectar, então, com a cabeça do espermatozoide, vai promover a reação cortical. Então, vai induzir a exocitose de cálcio, tá? Então, vai provocar a despolarização de toda a membrana ovular, vai inativar a ZP3, impedindo, então, que outro espermatozoide se conecte na ZP3, vai promover a clivagem da ZP2, vai endurecer, então, a zona pelúcida, né, fazendo, então, um cinturão de defesa contra outro espermatozoide, tudo isso para impedir a polispermia, ok? Então, o espermatozoide não vai ultrapassar a corona radiata, não vai passar pela malha de glicoproteínas da zona pelúcida, então, a fusão das membranas é um processo posterior à reação acrossômica. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, faça um joinha aí, bata o sininho, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!